requisitos da petição inicial. Petição inicial, que é um instrumento formal, um instrumento solene da demanda, e tem lá que preencher alguns requisitos, a maioria deles constantes do artigo 319, outros não, como nós vimos aqui. E aí o próximo ato processual consiste na análise do juiz quanto ao preenchimento desses requisitos ou não. E aí aqui nós vamos passar um pouco mais rápido. Eu havia colocado para vocês um panorama geral dos atos processuais. Ficamos bastante tempo na fase inicial. É assim mesmo, é uma parte muito importante, esses requisitos da petição inicial. Aqui a gente acaba soltando um pouquinho mais, tá? Então, o próximo momento, a próxima etapa processual consiste na análise pelo juiz se foram atendidos ou não os requisitos da petição inicial. O que se chama na praxe forense de despacho preliminar. Despacho preliminar positivo, despacho preliminar negativo. Naturalmente, o despacho preliminar positivo é aquele no qual o juiz reconhece que os requisitos foram preenchidos. E aí, percebam, em regra, o despacho preliminar positivo leva à citação do réu para que o réu integre a relação jurídica processual e o processo prossiga. Então, a primeira informação que eu lhes trago é despacho preliminar positivo, o juiz, em regra, determina a citação do réu. Já vou voltar a esse em regra. Vamos ver, portanto, qual é a exceção que não vai ensejar a regra. A segunda possibilidade é a do juízo preliminar negativo, despacho preliminar negativo. Então, se o despacho preliminar é negativo, o juiz vai afirmar para a parte autora que está faltando algum dos requisitos. E aí o artigo 321, ele nos traz a previsão da emenda da petição inicial. Não tem muita coisa para falar na emenda da petição inicial, a não ser algumas informações, algumas singelas informações. Quer ver? Uma primeira informação importante é que no Código de 2015, na parte final do artigo 321, tem lá uma expressão que é muito importante, que foi o que foi acrescentado em relação ao código anterior. Diz lá que o juiz deve determinar que se supra a omissão, que se complete a petição inicial, indicando, o juiz deve, portanto, indicar com precisão, olha como é que o legislador foi rigoroso aqui, o juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Isso é uma postura que o legislador exige do juiz no sentido de cooperação. Então, se o juiz está afirmando que falamos desse dever de contraditório argumentativo em relação às partes, né? E o legislador traz em algumas passagens esse dever para o juiz também, um dever de colaboração, um dever de cooperação. Então, se o juiz vai virar para o autor e vai falar que não está perfeita a petição inicial, alguém só consegue falar que não está bom indicando o que está ruim, né? Então tem os requisitos para ser atendidos. Quando o juiz fala assim, antigamente era assim, era muito comum, emende o autor a petição inicial. O despacho do juiz era só isso. Emende o autor a petição inicial. E você pensava assim, vou emendar o quê? Para mim está tudo preenchido. E acaba que era um obstáculo ao andamento do processo. Isso. O legislador resolveu a situação. Agora o juiz tem que indicar com precisão. Se o juiz não indicar, tem uma omissão na decisão, cabe embargo de declaração. O juiz tem um dever, o legislador não é uma conduta facultativa. Excelência, indica aí se tiver de bom humor, indica aí se puder. Não, o juiz tem o dever de indicar o que está faltando. E se não o fizer, cabe recurso próprio, recurso de embargo de declaração. Bom, essa é uma curiosidade, é um dado importante. Um outro dado relevante é que o artigo 321 ele faz menção ao prazo de 15 dias. Então a emenda da petição inicial, olha o nome, emenda, você vai emendar. Vai emendar o quê? A petição inicial. Mas vai emendar por quê? Porque ela não está completa. Porque tem os requisitos da petição inicial, o juiz despachou dizendo que falta alguma coisa. Sei lá, você não indicou o valor da causa. O juiz fala, emende o autor a petição inicial para apresentar o valor da causa, nos termos do artigo 319, inciso 5º, 291, 292, tem que indicar o valor da causa. Então você sabe o que você vai ter que complementar.
e aí você vai emendar a petição inicial. Qual o prazo para emendar a petição inicial? 15 dias. Agora a questão aqui é a seguinte: 15 dias sempre? Não é 15 dias sempre. Não é 15 dias sempre. Tem hipóteses em que você tem 5 dias para complementar, para emendar a petição inicial. Anotem aí quais são os casos. São dois casos muito específicos. Artigo 106, parágrafo 1º. Artigo 106, parágrafo 1º. É um caso muito pontual, como eu lhes disse, de emenda da petição inicial, quando o advogado atua em causa própria e não indica o endereço onde vai receber a intimação. Quando o advogado atua em causa própria e não indica o endereço no qual vai receber a intimação. E o artigo 106 prevê isso como um dever. Então, se ele não cumpriu esse dever, o juiz vai determinar que ele emende. Nesse caso específico, a emenda não é em 15 dias, mas em 5 dias. Cuidado que você pode perder o prazo, né? E um outro caso, que também é de emenda da petição inicial, mas não é de 15 dias, é o do artigo 303, parágrafo 6º. 303, parágrafo 6º. Da tutela antecipada antecedente. Apareceu uma mensagem para mim aqui, meus amigos, que a gravação vai cortar. Tem um limite máximo de gravação. E aí eu vou ficar de olho aqui. Quando cortar a gravação na plataforma dos senhores, eu vou botar para gravar de novo. Estou só avisando isso porque deve aparecer, eu imagino que seja assim, não sei. Deve aparecer no sistema, quando vocês forem acessar, lá no Google Drive, sei lá bem onde é que vai, 2 arquivos. E aí vai ser 2 arquivos, vai ser um arquivo muito maior e um arquivo menor que vai ser essa parte final, tá? Só explicando aqui, apareceu uma mensagem que vai parar em 15 minutos a gravação. Bom, o artigo 303, parágrafo 6º, ele trata a hipótese da tutela antecipada antecedente. A tutela antecipada antecedente, assim como a tutela cautelar antecedente, são as modalidades de tutela de urgência em que há uma urgência contemporânea. Tá? Você vai propor, não tem demanda nenhuma proposta e já surge uma situação de urgência. Caso clássico. Está recusando a internação de um paciente, ele está no hospital jorrando sangue e o hospital nega a internação. E não tem problema nenhum de carteirinha de plano de saúde, não tem motivo nenhum, estão alegando lá um motivo equivocado. Mas você quer ir a juízo. Você pode ir a juízo? Naturalmente que pode. E nesse caso tem uma questão de urgência. Como é que você pode fazer? Isso também é uma construção, é uma previsão nova do Código de 2015. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar em caráter antecedente. Significa que você vai primeiro concentrar a atenção na urgência. É como se você virasse para o juiz e falasse assim: excelência, fiz uma petição inicial meia boca aqui, tá? Eu sei que não tá boa. Eu sei que tem os requisitos lá do artigo 319, mas eu vou preencher esses requisitos depois, porque a lei me autoriza. Porque eu quero, por hora, que o senhor foque na tutela de urgência aqui. Concede a internação lá. Aí, me sendo concedida a internação para o meu cliente, eu vou complementar a petição inicial com os requisitos. É justamente para desonerar o advogado de preencher esses requisitos quando nós temos uma tutela de urgência contemporânea à petição inicial. E aí como é que é o regramento? Você pede a tutela de urgência e o juiz te dá a tutela de urgência, você tem 15 dias para emendar a petição inicial. Aí fica na regra geral. Você tem 15 dias para trazer a petição inicial completa. Você primeiro focou na questão de urgência, o juiz lhe concedeu, você tem 15 dias para trazer a petição inicial completa. Como é que é em regra? Primeiro vem a petição inicial e depois o juiz vai analisar uma tutela de urgência qualquer. Então, aqui a petição inicial começou, aqui a tutela de urgência. Ou para frente, a qualquer momento, né? Nesse caso, nós temos uma inversão. Primeiro você trata do pedido de tutela de urgência e depois você vai trazer a petição inicial. É uma novidade. Mas quando o juiz concede a tutela de urgência, você tem 15 dias para emendar. Atenção aqui. Quando o juiz olha o teu requerimento de urgência e fala assim: isso não é urgente, não. Indefiro. Quando o juiz indefere a tutela de urgência, você tem 5 dias para emendar a petição inicial. Então vejam, nós temos 2 exceções. 2 exceções. E as 2 exceções, o prazo é de 5 dias. Regra geral, 15 dias para emendar. Exceções, 5 dias
para emendar. 106, parágrafo 1º, advogado que atua em causa própria e não indica o endereço onde vai receber a intimação. 303, parágrafo 6º, tutela antecipada em caráter antecedente quando ela é recusada, quando ela é indeferida. Tá bom? Bom, e aí você vai apresentar a emenda da petição inicial. Recebendo aí, volto a consignar isso aqui. O que ensejou a emenda? A incompletude da petição inicial. Então, qual é a finalidade da emenda? Complementar os requisitos faltantes. Quando o juiz recebe a emenda da petição inicial, o que ele vai fazer? Vai analisar se o requisito faltante foi preenchido ou não. E aí, se restar preenchido o requisito, qual é a consequência? Em regra, já vamos voltar a isso, em regra, citação do réu para comparecer à audiência. Mas e se o juiz receber a sua emenda da petição inicial e ainda assim achar que está ruim? Atenção aqui, ele ainda assim acha que está ruim. Pô, mas autor, falei que falta o valor da causa, você trouxe uma petição de 500 páginas, mas não trouxe o valor da causa? Cadê? Cadê o requisito que está faltante? Então, a dúvida é, quando o juiz chega a uma nova percepção de despacho negativo, quando permanece a petição incompleta, a petição inicial mais a emenda, juntando as duas, não preencheu os requisitos. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é o seguinte, daqui em diante, a lei permite ao juiz que o juiz indefira a petição inicial. No que consiste o indeferimento da petição inicial? Senhores, é uma sentença sem resolução do mérito. Vai colocar fim ao processo, sem julgar o mérito. Por quê? Porque houve um vício formal. Qual é o vício formal? O não atendimento dos requisitos da petição inicial. Isso está lá no artigo 485, inciso 1º. 485, inciso 1º. Vou trazer aqui. Já está chegando aí. Ó, o juiz não resolverá o mérito. E o 485 é que inaugura o capítulo da sentença, né? Então vai ser uma sentença que não vai resolver o mérito quando indeferir a petição inicial. Então percebam, quando vem a petição inicial incompleta, o juiz não pode de início colocar fim ao processo. Ele tem que dar uma chance de correção. Qual é essa chance de correção? É a chamada emenda da petição inicial. Tendo dado a chance, e veja, o 321 determina que o juiz indique com precisão o que está faltando. Então o juiz fez uma análise, viu o que está faltando, pediu para vir o que está faltando e não veio. Quando não vem, vejam lá o 321, parágrafo único. O juiz pode indeferir, o juiz indeferirá a petição inicial. Essa análise do indeferimento da petição inicial, ela consta lá do artigo 330. O 330 prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Então veja que o 321, parágrafo único, ele deve ser combinado com 485, inciso 1º, e com 330 do CPC. O 330 trata do indeferimento da petição inicial. E quais são as hipóteses de indeferimento da petição inicial? São 4. Mas olha lá o inciso 4. O que nós acabamos de ver está no inciso 4º do 330. Quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, que é a emenda. Então, quando o juiz manda emendar a petição inicial e não vem a emenda correta, ele vai indeferir a petição inicial. Ok? Inciso 2º e 3º do 330. O juiz também pode indeferir a petição inicial, e o indeferimento gera extinção do processo, quando faltar legitimidade, ou quando a parte for manifestamente ilegítima, é a parte não legítima, não tem legitimidade. E quando o autor carecer de interesse processual, quando não tem interesse processual. Qual é o ponto de contato desses incisos? De um lado, legitimidade das partes. Do outro lado, interesse de agir, interesse processual. São as condições da ação, né, meus amigos? Vejam o que consta lá do artigo 17
do CPC. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Então, se você não tiver, 330 gera extinção. Aqui tem uma discussão na doutrina se é o caso de determinar emenda ou não. Sabe por quê? Por conta do que prevê o artigo 9º do CPC. Não, artigo 10. Artigo 10 do CPC. Olha aqui, artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva conhecer de ofício. Matéria sobre a qual deve conhecer de ofício são as questões de ordem pública. Condições da ação são questões de ordem pública. Então, se o juiz verificar que não tem legitimidade, se o juiz verificar que não tem interesse, ele pode conhecer de ofício? Pode conhecer de ofício. Isso significa que ele pode decidir sem dar à parte oportunidade para se manifestar? Não. Então prevalece o entendimento de que no 330, inciso 2º e 3º, o juiz tem que despachar. Antes de indeferir a petição inicial, antes de colocar fim ao processo, o juiz deve despachar para que o autor se pronuncie sobre a legitimidade e o interesse. Se o autor não lhe convencer em sentido contrário, ele vai indeferir a petição inicial. Ok? Então veja como é que é algo parecido com a emenda da petição inicial. Aqui não é bem uma emenda, porque o juiz não está falando que tem um vício, não tem um vício de requisito formal do 319. Não falta um requisito da petição inicial. Ele está tratando de um outro instituto. O juiz está considerando que não tem condições de ação, legitimidade e interesse. Mas pelo artigo 10, ele tem que primeiro despachar para o autor se manifestar, para que depois ele possa indeferir. Porque aqui o entendimento, a lógica geral que circunda a questão, é que o juiz tem que levar em consideração a chance de estar errado, né? O juiz pode estar percebendo que não tem legitimidade, mas o autor depois ele explica melhor que tem legitimidade, né? Então ele tem que despachar. Autor, ó, para mim aqui não tem legitimidade, e aí? Aí abre o contraditório para o autor, artigo 10. Se o autor não lhe convencer de modo contrário, claro que ele pode indeferir, tá? E aí, inciso 1º do 330, para encerrar, quando a petição inicial for inepta. O que é a petição inicial inepta? É a petição inicial que não é apta, que não tem aptidão para prosseguir. E o parágrafo 1º do 330 vai trazer as hipóteses em que se considera inepta a petição inicial. Ó, 330, parágrafo 1º. Não vou ler todas as hipóteses, né? A intenção aqui, a proposta aqui não é ler todos os dispositivos de lei, mas vejam que considera-se inepta a petição inicial quando tem um vício nos elementos objetivos da demanda. Um vício na causa de pedir, um vício no pedido. Pedido incompatível entre si, quando falta pedido ou causa de pedir. Então, uma demanda, quais são os elementos da demanda? Parte, causa de pedir, pedido. Uma demanda que não trata bem da causa de pedir ou do pedido é inepta. A petição inicial é inepta. Tá? Então essas hipóteses geram o indeferimento da petição inicial. Para encerrar aqui a análise quanto ao indeferimento da petição inicial. Percebam bem, o indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. O que se chama de sentença terminativa. E um dado importante que nós temos aqui é que a sentença terminativa, que está no 485, ela gera o que se chama de coisa julgada formal. Coisa julgada formal, que não impede a repropositura, portanto. Vejam o que prevê o artigo 486. Ó, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Não obsta. Então a questão aqui é a seguinte. Pensem bem. Veio uma petição inicial sem valor da causa. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tem que ter valor da causa. O juiz pode colocar fim a essa petição inicial, extinguindo o processo? Não. Ele tem que oportunizar uma chance, pelo menos, de correção pelo autor. Qual é essa chance de correção? Emenda da petição inicial, artigo 321.
E ele tem que indicar com precisão o que está faltando. Aí o juiz despacha, autor, tem que vir o valor da causa. Aí em 15 dias vem a emenda da petição inicial, mas não traz o valor da causa. Tá certo ou tá errado? Continua errado. É o segundo despacho preliminar negativo. O que nós vimos até agora? O segundo despacho preliminar negativo, o segundo juízo negativo de admissibilidade da demanda, já permite ao juiz colocar fim ao processo. 485, inciso 1º, 321, parágrafo único, 330, inciso 4º. Combina esses artigos aí, você vai chegar a essa solução. A minha questão aqui agora é a seguinte: se essa sentença de indeferimento ela não resolve o mérito, isso faz com que gere uma coisa julgada meramente formal, artigo 486. E quando se fala em coisa julgada formal, o resultado é que não impede a repropositura. Então você propôs uma demanda sem valor da causa, o juiz pediu para você corrigir, você não corrigiu, ele vai acabar com o processo. Você pode no dia seguinte propor uma outra demanda? Pode. Então se você pode no dia seguinte propor uma outra demanda e pela regra de prevenção vai cair no mesmo juízo, será que o juiz, quero chegar aqui, será que o juiz, ao receber a sua emenda da petição inicial, vou botar para gravar aqui novamente, que acabou aqui, como eu tinha falado. O juiz percebeu que a sua emenda da petição inicial não está correta. Ele sabe que se ele extinguir o processo, você vai poder, logo no dia seguinte, propor outra demanda. Será que ele pode pensar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma segunda chance para esse cara. Eu já dei a chance dele emendar, ele não emendou. Eu posso acabar com o processo? Posso, mas não sou obrigado. Eu vou dar uma outra chance. O juiz pode dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance? Prevalece o entendimento que sim. Porque o nosso processo civil, ele é um processo civil com os olhos voltados para o resultado final de mérito. É o princípio da primazia da resolução do mérito. O juiz pode acabar com o processo, como ele pode também, aqui que eu quero chegar, não é uma obrigação do juiz acabar com o processo. Ele pode tentar salvar o processo. É claro que o juiz não vai peticionar para a parte, né? Mas o juiz pode dar uma, continua descumprido o dever de indicar o valor da causa. Indica o valor da causa em 15 dias. O juiz pode dar uma nova chance para o autor. É esse o entendimento que vem prevalecendo, tá? Professor, pode repetir esses artigos para combinar com 485, inciso 1º? Posso, Luciana, claro. 321, parágrafo único. 321, parágrafo único. E... não marcou ali. Às vezes você quer... 321, parágrafo único. E 330, inciso 4º. Tá? Então, com isso a gente termina a